Bom dia, falando aqui agora no programa Educação Brasileira. Hoje nós temos como convidadas a professora Maria Tereza Mantuan, que é da Faculdade de Educação da Unicamp, e a Virgínia Marino, que é educadora e é do Departamento de Ações Educacionais da Secretaria de Educação do município de São Bernardo do Campo. Muito obrigada pelas duas terem participado aqui do nosso programa. Hoje nós vamos falar de um tema polêmico, que é a inclusão escolar. Como a escola está preparada, e se é que ela está preparada, para receber as crianças com algum tipo de necessidade especial. Professora Maria Tereza, a inclusão escolar já é uma realidade no Brasil? É uma realidade e que está sendo construída, não é? Aos poucos. Nós já temos os instrumentos legais, nós já temos as condições assim, iniciais para que esse trabalho possa ser, de fato, plenamente realizado, mas, como toda implementação de uma nova política pública, com uma ideia tão revolucionária como essa, a gente tem que dar tempo ao tempo, né? Nós estamos tratando desse tema hoje, na verdade, por duas questões, acho que bem factuais, que a gente tem que levar em consideração. A primeira delas que a Unicamp, no final do mês, vai discutir o tema. No próximo dia 28, haverá um fórum permanente da série Desafios do Magistério, Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva, Sim. coordenado pela professora Maria Tereza. E, além disso, tem algo acontecendo também em relação ao Plano Nacional de Educação, que é a meta número 4 do Plano Nacional de Educação, que trata especificamente da questão da universalização para a população de 4 a 17 anos, o atendimento escolar aos estudantes com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação na rede regular de ensino. Antes da gente tratar especificamente disso, eu queria, antes também de falar com a professora Virgínia, chamar uma reportagem que nós fizemos esta semana, na segunda-feira. Nós fomos até uma escola em São Bernardo do Campo para ver como é que o município está se adaptando, ou na verdade vem se adaptando com a questão da inclusão escolar. Então vamos assistir essa reportagem, que é uma reportagem curtinha, para depois a gente saber um pouco mais como que o município de São Bernardo está fazendo para incluir as crianças na escola regular. Vamos ver? Certo. Nós temos alguns casos de inclusão aqui na escola, eles estão em diversas turmas. E assim que a gente recebe a matrícula no início do ano, a gente já tem um trabalho de reduzir a turma. Aqui em São Bernardo nós temos o apoio da equipe de orientação técnica, psicóloga, terapeuta ocupacional. Essas pessoas vêm até a escola fazer um trabalho específico. Para as crianças que não falam, a fono também vem ajudar a gente a pensar em alternativas de comunicação. A psicóloga também vem fazer um trabalho. A terapeuta ocupacional também ajuda na questão da mobilidade das crianças, como que a gente retira a criança da cadeira, né? Como nós vimos ali na biblioteca, a gente tira a criança, coloca num outro espaço. Lembra que a Pro mostrou o livro para você e você escolheu um? Então, a Fernanda hoje não trouxe o livro para devolver, mas a Carol, que é a prima da Fernanda, olha lá, Carol, trouxe o livro. Eu li para a Fernanda, aí eu falei, esse livro é muito real, você quer ver? Aí ela falou sim. Então eu peguei e mostrei para ela. Que a Fernanda sempre está inclusa na sala de aula. Ela participa de todas as atividades feitas em sala, logicamente que da maneira que é possível, né? Mas ela está sempre ali disposta a aprender, sempre interessada, com o olho, uma criança muito feliz. Por ela não falar, então é aquela angústia, né? Assim, o que a minha aluna está precisando hoje? E com conversas frequentes com a coordenadora, com a direção da escola, com a fono que veio, me orientou. Então, o trabalho ficou bem mais fácil, porque ela já te dá uma dica, porque elas têm uma bagagem maior. As avaliações, elas são diferenciadas também, porque os objetivos também são diferenciados para essas crianças. A gente tem uma discussão grande para saber que objetivos que a gente vai ter com cada criança, né, de acordo com as suas especificidades, de acordo com os seus saberes e suas dificuldades. E aí, a partir daí, a gente vai desenvolvendo o trabalho e vai adequando, né, à medida do possível. Quem é este? Será? Será que ele é o número 2? 2. 2.
E as crianças, elas todas têm direito à matrícula na escola pública, né? E à medida que os alunos vão chegando, aí é feita uma avaliação com uma equipe de orientação técnica para ver se o aluno é elegível para o atendimento educacional especializado. Então, os alunos estudam num período e aí tem um atendimento no outro período para não prejudicar o correr das aulas. Tudo bem? Tudo bom? Senta lá, ó. Senta lá. Só vou terminar aqui, tá? Eu vou dar a sua atividade. Professores, funcionários, eles não acreditavam que o aluno teria condições de aprender, né? E o grande desafio é que eles entendam que eles não vão aprender no ritmo. Aquilo que eles ganharem na questão de conhecimento, na questão de social, é o que importa, né? Então, assim, a grande diferença é essa, é a mudança de olhar. Virgínia, você acha que os professores e a equipe pedagógica mudou o olhar, como a professora Ivete acabou de dizer na nossa reportagem? Nesses últimos anos, a escola pública, no caso de São Bernardo do Campo, que é de onde você fala, tem um outro olhar em relação a essas crianças? Eu tenho certeza que sim. Eu acredito que nos últimos anos, todas as discussões de educação em São Bernardo, elas perpassam por discutir a questão das pessoas com deficiência. Eu, quando vejo essa escola em especial, uma escola que tem diversas matrículas de alunos com deficiência. Escola Municipal José Getúlio. José Getúlio, exatamente. E que vem a cada ano buscando discutir, para além do acesso, a permanência, mas principalmente a qualidade de educação para todos os alunos. Então, isso, de fato, ainda a gente tem muitos desafios, a gente tem muito que estudar, muito que aprender. No entanto, vem sendo, sim, a cada ano um novo passo com relação a essa discussão em São Bernardo. Como que a cidade se preparou nos últimos anos para atender a essas crianças? Só a questão da acessibilidade é o suficiente quando a gente pensa em banheiro adaptado, em rampa? Fez isso já é o bastante ou tem outras preocupações envolvidas? Eu acho que a acessibilidade é muito maior do que a estrutura, né, professora? Eu acho que a questão da acessibilidade, ela perpassa por um currículo, por pensar nos recursos e apoios que uma criança necessita para estar na escola. Então, eu acho que a primeira decisão política, eu acho que mais importante é a decisão de que todo aluno em São Bernardo do Campo, ele tem direito a acesso à matrícula na rede regular de ensino. Eu acho que essa é a grande decisão. E, a partir daí, todos os recursos e apoios vão se organizando para que esse aluno possa permanecer e, principalmente, aprender a avançar nas suas aprendizagens na escola, que essa é a função da escola. Professora, em relação à legislação, se a gente pensar na Política Nacional de Educação Especial, na perspectiva da educação inclusiva, que é um documento do Ministério da Educação, a senhora participou, inclusive, da elaboração, a escola tem que receber todas as crianças, não é isso? Independentemente das dificuldades e das limitações, aquela criança ela tem que estar incluída na escola. Agora, a questão do currículo e da avaliação. A professora, que é a coordenadora pedagógica dessa escola, ela disse que a avaliação ela acontece de acordo com a especificidade daquela criança. O documento Política Nacional diz que a criança, na verdade, não é a escola que tem que se adaptar à criança, não é a criança que tem que se adaptar à escola. Como é que funciona essa questão da avaliação e da elaboração do currículo escolar? Então, o problema da inclusão de qualquer criança na escola está no seguinte, em se diferenciar para incluir e não diferenciar para excluir. Se nós fazemos um currículo que é diferenciado, mas exclui, nós não estamos atendendo à meta da inclusão. Mas se nós diferenciamos para incluir, sim. E qual que é a diferença de uma coisa e de outra? Por exemplo, um currículo diferenciado para incluir é um currículo diferenciado para todas as crianças, ou seja, diferenciado não no sentido de você limitar objetivos, limitar conteúdos, mas de oferecer o melhor ensino para todos, mas esperar as respostas das crianças para que elas possam andar nesse currículo a partir das suas possibilidades e capacidades. Isso é uma diferenciação curricular para incluir. Ou seja, não se tem uma meta única para todos, nem nivelada por baixo, nem por cima. Uma meta que cada um vai... No seu ritmo. No seu ritmo, cada um vai segundo a sua capacidade alcançar. Essa é uma diferenciação para incluir. Não é, por exemplo, fazer um ensino diferenciado para algumas crianças
enquanto a maioria tem um ensino comum, como sempre houve nas escolas. É mudar o modo, como vocês falaram, né? Não só de olhar, mas mudar o modo de fazer a educação escolar, de maneira que tudo seja oferecido para todos, mas cada um tenha o direito de corresponder ao que está sendo oferecido dentro dos seus limites, dentro da sua capacidade. Isso é muito difícil. A Pois é, porque a escola, né, pensando na formação do professor e até na estrutura física da escola. Porque existe um modelo, esse modelo tem que ser alcançado, essa média tem que ser encontrada, e não é isso que a inclusão pretende. A inclusão tem a ver com uma transformação da escola comum, de maneira que as pessoas aprendam dentro da sua capacidade. Mas, para isso ser feito, é preciso que o ensino seja de qualidade. Mas, professora, quando a gente pensa, claro que a gente mostrou esse exemplo de São Bernardo, que uma cidade está investindo nessa questão, vem formando o professor, enfim, está preocupada realmente com a questão de fazer um negócio direito. A gente está em São Paulo, é uma realidade metropolitana, a gente pode dizer assim. Agora, quando a gente pensa nas escolas que passam por dificuldades assim, tamanhas, como estrutura física, como o professor, que é um professor quase sem nenhuma formação, e ele tem que receber, por exemplo, no caso agora da possibilidade do fim das salas ou das escolas especiais, como que essa escola vai se preparar para receber essa criança sem que essa criança fique excluída na inclusão, como a senhora disse? O fundamental é que existe verba para isso. Fundeb, tem que chegar, então, né? É que as pessoas se convençam de que precisam usar adequadamente essa verba para atender a todos. Porque é bem mais fácil você terceirizar um serviço para uma instituição. É bem mais fácil você dizer, não, nós não temos condições, a instituição tem mais condições, o menino está perdendo tempo aqui, a escola não está preparada. Não existe uma preparação anterior, a preparação é hoje, né? No aqui e agora, naquele plano de trabalho que está sendo feito ali, naquele momento, para aquele grupo, com todas as condições que a escola tem e com as condições que ela vai adquirindo a partir das verbas que são destinadas. E aqui existiu uma luta da comunidade, dos pais, dos diretores, dos gestores, dos professores. Nada acontece assim, caindo do céu. A escola está muito acostumada, né, que as coisas venham de cima para baixo. Toda essa reconstrução, né, de um plano de trabalho que é para todos, implica na participação de todos, né, nas demandas. E o que a gente percebe é que as pessoas dizem que estão despreparadas, mas não fazem nada para se preparar. Não fazem nada para se preparar. E ninguém, por exemplo, iria propor uma política com um avanço desse se não tivesse toda uma condição não só de formar o professor, como também de alimentar as escolas nas suas necessidades. Mas o que a gente tem percebido, e eu conheço muitas escolas no Brasil todo, etc., que da parte, às vezes, das secretarias, nós não temos pessoas como a gente tem em São Bernardo, etc., que movimentam a rede, que dão condições para formar professores em serviço com as crianças lá dentro, que discutem a questão educacional, que empregam a verba pública com todo o critério. Isso é uma coisa muito séria, sabe, Tatiana, que a gente tem notado e que espero que a gente melhore, como estamos, né, verificando com toda essa pressão social. É preciso fazer uma pressão social grande em cima das escolas, porque, do ponto de vista da inclusão, a coisa não é só centrada na questão da educação de pessoas com deficiência na escola. A inclusão, ela demanda uma outra maneira de se fazer educação escolar. De uma maneira geral. De uma maneira geral, para todos os alunos, e todas essas crenças, toda essa formação que é voltada para a educação para alguns, ela não cai de uma hora para outra, porque isso tem a ver com atitudes, tem a ver com formação inicial dos professores, tem a ver também com a formação continuada, quando ela não é devidamente oferecida, tem a ver com os próprios pais, a própria comunidade escolar, que é conservadora.
que tem em relação à educação essa ideia de que ela é conteudista pura, ela não vê isso, o papel da escola. O papel da escola, eminentemente, não é esse papel de só transmissão de conteúdo, mas é de formação De ser humano. do cidadão. E formação do cidadão é, acima de tudo, uma formação que se faz de uma geração toda, sem crianças que vivam à parte. É uma geração entender o que é o pertencimento. O pertencimento da pessoa a ela própria e de todos os demais que estão com ela numa sala. E não tem coisa que mais seja problemática numa escola de se dizer, estes não pertencem ao nosso grupo. São aqueles que têm que ir para outra escola, ou para uma outra sala, sala, etc. A escola dá esse sentido de pertencimento porque ela introduz o aluno na vida pública, introduz o cidadão na vida pública, não é como a casa, que é na vida íntima, familiar. E para que essa introdução seja feita, a ideia de pertencimento é fundamental. E nós não podemos ensinar aos alunos que uns pertencem e outros não pertencem. Virgínia, em relação à experiência da cidade, como que aconteceu a introdução dessas crianças na escola regular? Porque nós ouvimos a experiência da professora Ivete, né? Que ela dizia que ela trabalhou muitos anos numa escola especial e agora ela trabalha no contraturno na sala de recursos, não é isso? Recebendo as crianças para umas atividades mais focadas. A legislação, inclusive, fala dessa sala de recursos e nessas atividades de contraturno. Como é que a comunidade escolar recebeu essas crianças e como essas crianças, na verdade, começaram a se olhar dentro da escola regular? Eu acho que a mudança, São Bernardo tem uma história com relação à educação inclusiva, né? O que não havia era uma definição de qual política São Bernardo adotaria. Então, o que aconteceu? Nós tínhamos salas especiais, nós tínhamos escolas especiais, nós tínhamos escolas privadas atendendo alunos com deficiência e nós tínhamos alunos incluídos. Então, São Bernardo vem num percurso de discussão com relação a isso. No entanto, num determinado momento, quando a gente assume a Política Nacional de Educação Especial, a gente assume que todo o recurso público, toda a matrícula, todo investimento em formação, ele vai dentro da escola regular. Então, portanto, esses alunos precisam estar nesses espaços. Eu acho que uma das grandes questões que a professora fala, e que eu acho que é a grande contribuição dessa discussão de educação inclusiva, e que não é só para a pessoa com deficiência, é uma mudança da crença que de todo mundo é sujeito de aprendizagem. Eu acho que é isso a grande contribuição que a gente vem fazendo para a educação. Então, acho que nesse sentido a gente vem investindo em discutir com a rede o quanto todo mundo que está vivo é sujeito de aprendizagem. Portanto, estando lá, todos nós, inclusive o professor é um sujeito de aprendizagem constante e contínua. Ele precisa estar com todos os investimentos dentro do seu espaço escolar, da sua formação continuada, para que, de fato, a gente mude esse paradigma que é a muito longo prazo, tem muito o que fazer. Por exemplo, quando eu olho para uma professora igual a Ivete, que tem uma larga experiência em escola especial, uma experiência importante, mas que muitas vezes, de fato, não contribui para essa nova experiência que ela precisa ter. Então, essa professora precisa também estar em constante formação para que ela, de verdade, possa contribuir nesse novo paradigma, nessa nova forma de pensar, na aprendizagem, no desenvolvimento da pessoa com deficiência dentro da rede regular. E como que o professor tem esse suporte na sala de aula? Ele, através do coordenador pedagógico, existe curso de formação? Como o professor se sente preparado para encarar uma sala de aula, às vezes com 30 alunos e mais uma ou duas crianças com inclusão? Eu acredito, e isso por experiência própria, que nunca um professor está preparado para qualquer atuação que seja. Então, acho que assim, os recursos precisam chegar e o debate um debate que é interno, que é de acompanhamento do contexto escolar, com essa coordenadora pedagógica que precisa discutir esse aluno no contexto em que ele vive, na chegada dele. A secretaria precisa estar presente, oferecendo os recursos e apoios que são necessários para que esse aluno permaneça nessa escola. E a gente tem investido em formação continuada, não só para o professor do atendimento educacional especializado, mas para o professor da rede comum. Então, para os professores, para os inspetores, para os auxiliares de classe, para a equipe gestora, para esse coordenador pedagógico que não tem um percurso de discussão educacional que possa fazer intervenções com relação a esse público. Então, de fato,
tudo ocorre no processo, de acordo com cada aluno que a escola recebe e de acordo com o plano que a gente vem tendo aí de formação. Professora, agora voltando para algo que é muito factual agora, que é a questão do Plano Nacional de Educação e essa meta 4 que nós falamos no início do programa. Eu estava lendo algumas coisas e vendo quanto a sociedade civil, uma parte da sociedade pelo menos, está preocupada com isso, principalmente as APAES, as associações que têm contribuído também de uma maneira muito importante para o trabalho não só de maneira ligada à saúde, mas também na formação de crianças que frequentam, por exemplo, acho que o Instituto no Rio de Janeiro, que trabalha com crianças cegas, aqui em São Paulo a APAE é muito forte também, em outros estados. Como é que a senhora vê essa preocupação da sociedade? É algo que de verdade é diferente do discurso que a senhora coloca em relação à inclusão total dessas crianças, mas também, ao mesmo tempo, é algo preocupante, porque eles não sabem o que é escola, como a escola pública vai receber essas crianças. Como é que a senhora vê essa preocupação, esse grito? Eu vejo que esse grito não corresponde efetivamente ao que é melhor para a criança. Concordo. Mas o que é melhor para toda uma organização, para toda uma organização que existe no sentido de acolher as pessoas com deficiência em ambientes à parte. Então, o Estado antes terceirizava a educação de pessoas com qualquer deficiência. Ia para uma dessas instituições? Ia para essas instituições e estava livre de preocupações, pagava para que essas instituições atendessem essas crianças. E tocava a vida na escola, tocava né? a vida na escola, não é? A partir do momento que entra uma ideia como essa, de uma escola para todos, o Brasil se associa a todos os documentos internacionais que instituem uma educação inclusiva. A Declaração de Salamanca, por exemplo. A Declaração de Salamanca é a mais antiga, mas veja, o último documento é a Convenção, né, da ONU sobre os direitos da pessoa com deficiência. Que é de quando, professora? É de 2006, em Nova York, e 2009, que é quando ela se tornou parte, foi assimilada pela Constituição, porque ela se transformou a partir de um decreto, que eu não me lembro agora exatamente o número, né, em uma parte, não é, dos nossos preceitos educacionais brasileiros. Então, a Constituição hoje segue a Convenção no seu capítulo dedicado à educação, e a educação, então, para crianças com deficiência, deve-se realizar em ambientes educacionais inclusivos. Ora, ambientes educacionais inclusivos não são ambientes à parte da escola. Não se inclui uma criança numa escola especial, porque isso é um contrassenso, né? Muitos até usam essa expressão. Então, toda essa poeira levantada pelas instituições, a meu ver, tem muito pouco a ver com as crianças, porque a inclusão representa não só para essas crianças a conquista de um direito, como também um posicionamento educacional diferente em relação às crianças. Não há necessidade delas serem educadas em ambientes à parte para que elas tenham, né, educação escolar, porque educação escolar não é algo que se faz para que os alunos aprendam a conviver entre grupos, entre numa minoria, mas para que aprendam a viver na sociedade, se sintam parte dessa sociedade para mais tarde trabalhar dentro das suas condições nessa sociedade, produzir, etc. Então, eu vejo mais como uma questão ligada a interesses particulares dessas instituições, que já deveriam ter entendido, e eu acredito que já entenderam, que a inclusão não trabalha contra a criança com deficiência, muito ao contrário. Se essas pessoas estivessem nos ajudando a construir essa escola inclusiva, como nós estamos sozinhos, tentando fazer de tudo para construir, a gente já teria avançado muito, e não
perdido tempo de questionar com essas instituições o que está acontecendo. Eu acho que é um movimento que, infelizmente, vai contra, inclusive, o que a Conferência Nacional de Educação, não é? Ela conseguiu, a última conferência, orientar, né? No sentido de que a educação de pessoas com deficiência, de 4 a 17 anos, que é a meta 4, ela seja realizada na escola comum. Né? Então, e essa é uma das questões que vocês vão discutir nessa reunião, nesse evento grande na Unicamp. É algo também, nós queremos, nesse evento da Unicamp, mostrar muita coisa. Os marcos legais, os marcos educacionais, e, portanto, vamos falar sobre isso. E também vamos falar um pouco sobre o atendimento educacional especializado, que é um novo serviço de educação especial instituído pela Política Nacional de Educação Especial de 2008, que também tem sido desvirtuado. O que significa isso, professor? Porque esse serviço é um serviço que é complementar à formação do aluno, que não é um serviço de reforço. É o contraturno. No contraturno, que não tem uma preocupação com o conteúdo curricular, mas tem a preocupação de oferecer meios, apoios, equipamentos, recursos, enfim, de toda a natureza, para que as pessoas com deficiência possam ter o melhor aproveitamento na escola comum, sendo atendidas as suas necessidades específicas, não é? Então, tudo isso precisa ser revisto, porque, no geral, continua, mesmo onde há salas de atendimento educacional especializado, continua aquele atendimento anterior que está voltado para reforço escolar. Tá? E o AEE, o Atendimento Educacional Especializado, não foi instituído para esse fim. Como é que funciona em São Bernardo, Virgínia? Então, eu acho a gente acompanhou a aula da Ivete, na verdade, um trechinho, claro, ela estava trabalhando ali, sequência numérica com o aluno, ou seja, conteúdo curricular, com uma criança que a gente imagina que tem ali síndrome de Down. Como é que funciona? É esse o objetivo? Também é esse o objetivo? Como que é? Eu acredito que a gente está aprendendo a fazer o AE, né, o Atendimento Educacional Especializado. E eu acho que esse é o grande desafio da qualificação da educação especial nesse momento, para não ficar fazendo mais do mesmo. Né? Quando você vai falando das instituições privadas e dessa briga que a gente vem tendo aí com relação ao PNE, eu acredito que tem uma parcela de contribuição que essas instituições deram a esse trabalho. No entanto, a educação precisa ir para frente. E eu acho que é daí que a gente tem que partir. Então, quando eu olho uma série de atividades ainda que acontecem no contraturno, elas ainda trabalham com reforço. Porque esse professor ainda está se apropriando exatamente desse novo fazer. Então, não tenho a ilusão de que hoje acontece com a inclusão tudo aquilo que não foi feito ao longo de todo o processo histórico. Nós estamos aprendendo a fazer diferente. E para isso tem que estudar muito, para isso tem que ter plano individual de aluno, tem que olhar para a potencialidade desse aluno, quais os recursos que esse aluno precisa, como esse professor se apropria de recursos que ele também não sabe utilizar, porque a gente também fala de professores que não têm um histórico de utilização de recursos, de tecnologias assistivas que hoje estão aí extremamente desenvolvidas e que podem colaborar com todas as aprendizagens. Então, também a formação do professor precisa passar por isso. Então, acontece sim ainda em muitos momentos um reforço, mas acho que a gente vem cada vez mais qualificando, olhando para cada aluno, discutindo cada aluno, na intervenção pedagógica, muito mais do que uma intervenção clínica, terapêutica, porque função de escola não é terapia. Eu acho que essa mudança também com relação à educação especial era muito mais cuidado do que intervenção pedagógica. E é esse salto que eu acho que assim, a gente vai discutir um pouco isso na Unicamp também, no fórum, que a gente precisa dar. De uma intervenção de cuidados, de uma intervenção terapêutica para uma intervenção pedagógica. Professora, eu queria que a senhora falasse, então, rapidamente, a gente já está chegando ao fim do nosso tempo, um pouco mais sobre o evento do dia 28, até para convidar as pessoas, os educadores, é aberto ao público, como é que funciona? Totalmente aberto ao público, é gratuito. Nós já temos quase 1000 inscrições, mas tem espaço. Nós vamos ter, no dia 28 de agosto,
seguinte emprego do tempo. Nós temos uma abertura, é claro, às 9 horas, das 9h30 às 11h nós vamos discutir a inclusão na escola comum, todos esses marcos legais, políticos e educacionais. E nós vamos ter, então, uma procuradora da República, uma secretária de Educação e a diretora de Políticas de Educação Especial do MEC, né? E vai ser coordenado por uma das secretárias de Educação Especial do Ministério da Educação, a professora Cláudia Pereira Dutra, que foi também alguém que participou ativamente das mudanças da educação especial no Brasil. Depois nós temos uma mesa dedicada à coordenação da educação especial nas redes de ensino, que eu acho importantíssimo, da qual a Virgínia vai participar. Por quê? Porque nós escolhemos 3 redes, a de Campinas, São Bernardo e uma coordenadora do Rio de Janeiro, para mostrar como que essas redes às quais elas pertencem, elas estão se organizando para uma visão de educação especial e como acontece diferente. na prática, como efetivamente. Acontece na prática. Depois nós temos uma outra mesa à tarde, que nós teremos 2 duplas de professores. Uma dupla de professor de São Bernardo do Campo e uma dupla de professores de Amparo. E são professores de educação especial e de atendimento educacional especializado. E elas vão contar na prática como é que elas trabalham em parceria. E, no meio de tudo isso, na hora, um pouco antes da hora do almoço, nós vamos apresentar a Rede Social para a Formação Continuada de Professores do AEE, que é um projeto que eu coordeno na Unicamp. É uma rede social para que os professores se encontrem, troquem opiniões, ideias, possam trabalhar no sentido de construir melhores planos de ação para as crianças, que atendem para os jovens, etc. Então, o tempo é muito reduzido, é um dia só, mas eu acho que as pessoas convidadas, elas vão nos dar, oferecer a possibilidade de discussão, possibilidade, né, de professora? discussão de tudo isso. Tá ótimo, então. Professora, então eu agradeço, peço desculpas que infelizmente o nosso tempo estourou, claro, mas a discussão está aí, o convite está feito para quem quiser participar. Consegue informações no site da Unicamp, não é isso, professora? Só isso que eu queria dizer, que ele vai ser transmitido ao vivo pelo site www.unicamp.br a partir das 9 horas. Tá ótimo, então. Então fica o convite para quem não puder ir, quiser acompanhar essa discussão importante dentro da educação brasileira, que é a inclusão escolar. Obrigada, professora Maria Tereza Mantoan, que é da Faculdade de Educação da Unicamp, e a Virgínia Marino, que é do Departamento de Ações Educacionais da Prefeitura de São Bernardo do Campo. E o Educação Brasileira fica por aqui. Até a próxima.